Olá, meu nome é Ana, do Orquidário das Pedras. Meu nome é Tiago Gouveia, eu trabalho aqui no Orquidário das Pedras. Hoje eu vim aqui contar um pouco da nossa história para vocês. Como surgiram as orquídeas nas nossas vidas, como surgiu o Orquidário das Pedras. O Orquidário está fazendo agora 3 anos, mas quem realmente faz 3 anos é a loja lá na cidade, a loja do Orquidário das Pedras. O Orquidário aqui tem um pouquinho mais de tempo, né, e a história é bem mais comprida. As orquídeas surgiram na minha vida há 18 anos atrás. Eu sou bióloga de formação. Quando eu entrei na faculdade, eu comecei com estágio em Ilha Comprida. Nós íamos com um grupo de biólogos, nós íamos a cada 15 dias para Ilha Comprida. Eu era estagiária desse grupo, eu chegava em Ilha Comprida, na Vila de Pedrinhas, e ficava vislumbrada com aquelas orquídeas, com aquelas epífitas nas árvores, e ficava maravilhada com tudo aquilo. E as orquídeas começaram a entrar na minha vida ali, há 18 anos atrás. E eu comecei a colecionar de mudinha em mudinha. Sabe aquela história? A gente começa a pedir uma mudinha, começa a comprar. Eu não tinha, imagina, a vida de estudante como que era, não tinha dinheiro para nada. Então era mudinha, ganhava um pedacinho de uma orquídea ali, um pedacinho ganhava de uma tia, ganhava de um amigo, e as orquídeas foram entrando e ganharam uma proporção grande na minha vida, e eu comecei a minha coleção ali. Tudo começou quando eu era bem criança e comecei a colecionar plantas. Sempre tive gosto por plantas e adquirindo plantas e plantas, gostava de plantas. Lembro até hoje de como era o jardim da casa da minha mãe, quando eu tinha talvez 6, 7, 8 anos de idade. Eu lembro de cada planta que tinha lá. E o gosto por plantas sempre me acompanhou, né? Quando eu cresci, fiquei adolescente, fui fazer a faculdade e aconteceu uma coisa interessante. As plantas não tinham mais aquele cuidado que eu tinha porque eu não estava mais lá, né? Então a turma até regava lá para mim, mas não era a mesma coisa, e as plantas começaram a morrer. Foram morrendo e sobraram as orquídeas, porque as orquídeas realmente têm uma resistência diferente, têm uma capacidade diferente de sobreviver. Então, eu fazendo a faculdade de Ciências Biológicas lá em São Paulo, comecei a frequentar feiras e exposições de orquídea e aumentar muito a minha coleção de orquídea, tanto que não cabia mais na casa, né? Eu morava num apartamento que estava cheio, a casa da minha mãe, eu montei um orquidário lá, ficou cheio, e o meu irmão, que morava em São Paulo, tinha uma casa com um quintal bem grande, que aos poucos eu fui enchendo e encheu também. Tem uma hora que a gente vê hoje, né, que a maioria dos nossos clientes tem esse problema de espaço. E isso é muito comum entre os clientes. E como que começou o orquidário, né? Porque, vamos dizer, até aí a gente tem o Tiago colecionador de orquídea, colecionador de planta, mas o que que aconteceu? Eu tenho um colega de profissão, naquela época, dos anos 2000, até pouco tempo, eu era professor universitário, e um colega meu, que é o Maurício Pilhacas, amigo, montou um orquidário em Monte Verde, um orquidário comercial. Todo ano eu ia lá visitá-lo, passar as férias com ele. Ali a gente trabalhava junto, né? Então eu via como que funcionava a venda, como que funcionava o plantio das mudas. Às vezes eu acompanhava ele até fornecedor, e um dia ele virou para mim e falou o seguinte: "Ô Tiago, agora você já sabe como funciona o orquidário, monta o seu." Né? E isso ficou na minha cabeça. Falei, poxa, que interessante, realmente eu gostaria, mas como que eu vou começar um orquidário, né? E na mesma semana houve uma grande coincidência. Eu fui numa loja aqui em Indaiatuba, num garden, chamada Ecos, e o proprietário, João Baroni, foi meu professor no cursinho, a gente sempre manteve contato, e ele sabia que eu tinha uma coleção de orquídea. E ele me falou, Tiago, você não tem umas orquídeas para trazer, para vender aqui? Né? Então eu falei, opa, eu acho que está aí a chance. E foi nesse momento que eu comecei a trabalhar com o comércio de orquídea. Então eu pegava minhas plantas, dava uma ajeitada, e, aliás,
O João me ajudou muito nisso, né? Porque às vezes eu trazia a planta de qualquer forma, ele falou, não, você não pode trazer a planta assim. Você tem que estaquear, tem que amarrar. Então ele me deu um toque, porque o João tem realmente... a gente vê que a loja dele é bem diferente, tem um estilo diferente, loja realmente diferenciada, e ele me ensinou a fazer isso com as minhas plantas. E eu comecei a vender em consignação na loja do João e depois em outras lojas aqui em Indaiatuba, né? Aí nasceu o Orquidário das Pedras. É interessante, né, que a vida vai mostrando o caminho, Deus, cosmos, o universo vai mostrando o caminho pra gente e a gente teima, a gente acha que a gente tem as rédeas da nossa vida e fala não. A gente sabe o que é certo pra gente, a gente sabe o que é bom pra gente e a gente vai seguindo ali um caminho. A orquídea estava na minha vida há 18 anos atrás e eu fico pensando, gente, por que é que eu não estava vendo? As orquídeas me mostrando ali, eu falando não, 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 e estava tortuando outro caminho, dando murro em pontas de faca e fui fazer outra faculdade. Fiz farmácia, fiz 4 anos de outra faculdade, trabalhei como farmacêutica durante 7 anos, fui feliz, fui muito feliz, extremamente grata à empresa que me acolheu, fiz amigos assim que eu carrego para minha vida, eu tenho clientes, eram clientes meus dessa antiga empresa que eu trabalhava, que são clientes meus hoje como orquidófilos e enfim, fui muito feliz lá. Agora, mudar a profissão, que eu era professor universitário, e viver de orquídea, parecia algo realmente impossível. Não foi nada fácil. O que a gente fez foi o seguinte, eu comecei a diversificar os pontos de venda, o que não estava adiantando muito, e de repente eu falei, não, eu preciso vender em algum lugar as orquídeas. E aí eu fui para a Feira Livre em Indaiatuba. Então eu peguei uma vaga na feira, pedi lá na prefeitura e fui comercializar as orquídeas. Nesse ponto foi a virada. Em 6 meses eu abandonei a profissão de professor universitário e comecei a trabalhar só com orquídea. Para mim foi muito difícil quando eu me tornei mãe. Quando eu me tornei mãe, se eu não ia trabalhar chorando, eu voltava a trabalhar chorando, porque o instinto materno pegou muito em mim. Eu queria ficar grudada no meu filho 24 horas por dia. Por mais que a pessoa que cuidava dele para eu trabalhar, a gente alternava. Era eu, minha mãe, a minha sogra, o Thiago, meu marido, que cuidava do nosso primeiro filho, Thales. Mas para mim o instinto materno me pegava muito, eu queria ficar com ele o tempo todo. Então eu precisava fazer uma transição, né? E as orquídeas na minha cara, piscando para mim, né? Dando várias piscadinhas, falando Ana, venha, venha, venha. Eu olhando as minhas orquídeas ali piscando para mim, me chamando o tempo todo, né? Como eu disse, há 18 anos atrás, olhando para mim, me chamando. Parecia que Deus estava falando para mim, me mostrando o caminho, eu falando não. Enfim, concomitantemente a isso, o Thiago já trabalhando profissionalmente com elas, trabalhando em consignação, vendendo as orquídeas em consignação em gardens, em floriculturas aqui da cidade, em Indaiatuba, que é uma cidade linda, maravilhosa. E aí começou a dar certo, a gente viu que tinha público, o Thiago começou a trabalhar na feira, começamos a ver que dava certo. Passinho de tartaruga, né? Nenhum empreendedorismo é fácil. E aí a gente resolveu fazer a transição. A gente viu que não dava mais. Para mim ficou insustentável. Deixar o Thales e trabalhar todos os dias. Para mim, ser profissional e mãe, as duas coisas ao mesmo tempo não estava dando certo. E as orquídeas me salvaram de tudo isso. Eu saí da profissão de professor, fui para o comércio de orquídea e aí aconteceu... eu queria dar um outro passo, né, no orquidário e aconteceu outra coincidência. A minha esposa, a Ana, ela foi demitida da farmácia, onde ela trabalhou 7 anos. E aí ela falou, bem, o que eu vou fazer o que agora? Eu falei, agora você vai vender as orquídeas, porque a gente começou uma produção e a feira tinha um limite. Ela não dava para a gente sobreviver só da feira, porque a venda lá era, vamos dizer, razoável, né? Não era alguma coisa assim que realmente você falasse, oba, vou comprar um carro. Não dava para... Dava para você seguir numa boa ali, mas não estava muito fácil não, né? E aí ela montou o espaço, a loja da Ana, né? E hoje eu, vamos dizer, não trabalho mais no comércio diretamente, eu trabalho apenas na produção. Fico aqui, nesse espaço aqui,
e a Ana está lá na loja faz esses 3 anos. Aí a gente resolveu abrir nossa loja, eu consegui abandonar minha profissão como farmacêutica, dei baixa no meu CRF e retomei a minha profissão como bióloga. E as orquídeas me salvaram de tudo isso. A gente, nesse meio do caminho, tivemos um segundo filho, que é o Dimitri, hoje com 2 anos e meio de idade, e somos felizes com os nossos 2 filhos e com as orquídeas também. Como, vamos dizer, todo negócio, a gente também tem dificuldades, né? Acho que a principal dificuldade, quando a gente era apenas colecionador, você quer ver a orquídea crescer e dar flor, tá? Mas você não tem a pressa, olha, a necessidade que um comércio tem. Então, a principal dificuldade era transformar isto, que é uma catleia, nisto, que é uma catleia com flor, rápido, né? Porque a catleia é realmente uma planta cara. E o principal elemento que faz com que ela fique cara é o tempo que ela demora para sair daqui, né? Que na verdade isso aqui já tem 2 anos, para chegar aqui. Essa foi uma das dificuldades, né? Acelera o tempo. E a gente teve que reaprender a cultivar a orquídea, que é o que a gente passa hoje, são as dicas que a gente passa no YouTube, o que a gente passa para os clientes, né? O pessoal falava, a orquídea não gosta de água. Mentira. Conforme a gente agregou substrato novo com musgo para segurar mais água, mais umidade, ela começou a acelerar o tempo, reduzimos em 1, 2 anos o tempo a espera para a floração. Então essa foi a primeira dificuldade. A segunda foram as pragas. Cada hora que aparece uma praga aqui, que a gente fica de cabelo em pé, ela devasta aí algumas dezenas de orquídeas e a gente achava que como produtor ia perder menos orquídea que como colecionador. Isso é mentira, né? A gente tem bastante praga também e a gente vai aprendendo a lidar com elas, né? A terceira dificuldade foi que nem eu nem a Ana éramos comerciantes e a gente foi aprender a ser comerciante, a lidar com fluxo de caixa, né? E muitas coisas que até hoje a gente apanha um pouquinho. O que a gente mais escuta ao longo dos anos de loja, de orquídea, é das pessoas falando assim, você trabalha com orquídea? Eu não tenho sorte com orquídea. Eu sempre falo assim, gente, pessoal, sorte é para ganhar na Mega Sena. Sorte é para outras coisas. Orquídea é técnica, orquídea é tempo, orquídea é dedicação. Então, o nosso trabalho aqui não é só vender orquídea, o nosso trabalho é ensinar as pessoas, é ter um pós-venda, é ter uma atenção especial com as pessoas, realmente ensinar as pessoas, é ter o nosso canal no YouTube, no WhatsApp. O que a gente mais quer é que as pessoas comprem uma orquídea nossa e que ela floresça o ano seguinte com a pessoa. Uma das minhas maiores felicidades é quando uma pessoa manda uma foto nossa e fala assim, olha Ana, comprei a orquídea sua e floresceu esse ano comigo. Gente, eu fico muito, mas muito feliz, porque é um trabalho que a gente tem de ensinar a pessoa a adubar, ensinar as condições de luz, ensinar as condições de rega. É esse o nosso trabalho, ensinar você a cultivar assim como nós cultivamos, porque quando você compra uma orquídea nossa florida, você não está comprando simplesmente uma orquídea, um vaso de flor de qualquer pessoa, você está comprando uma orquídea que a nossa família cultivou, que foi um trabalho de 1 ano nosso ali para que essa orquídea florescesse, um trabalho de 365 dias do ano, do Thiago ali em cima cultivando, adubando, regando. É um carinho, gente, tão grande que vocês não têm noção. Uma das coisas que eu acho bem interessantes, né, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Realmente eu não me vejo fazendo outra coisa. Você fala, você gostaria de trabalhar? Não, é fazer isso aqui, né? E se você ganhar na Mega Sena acumulada, bem acumulada mesmo. Claro, a gente vai, vamos viajar, vamos curtir, mas aí eu vou comprar mais terrenos, colocar mais estufas e aumentar o orquidário, que é o que eu gosto e é o que eu quero, né? Eu sempre penso, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou fazer umas 20 estufas aqui, né? Ou seja, vou aplicar o dinheiro para trabalhar, para fazer o que eu gosto. Você pode acessar o nosso site, temos as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, temos também o WhatsApp à disposição para vocês e temos a nossa loja física também, que fica localizada em Indaiatuba. Venha tomar um café conosco, esperamos por vocês!
eu mostrei para vocês como surgiu o orquidário, falei de como que funciona, né, basicamente a nossa produção, e isso aqui é minha vida hoje, né? É interessante que eu não falei que não me vejo fora daqui, e se não fosse o Maurício, a minha esposa Ana, né, João Baroni e a minha mãe que me incentivou e ajudou muito, realmente o orquidário não ia existir, ou não existir do jeito que é, né? Agradeço todo mundo aí por ter assistido o nosso vídeo de comemoração dos 3º aniversário, e veja lá nossos vídeos no YouTube, conheça se puder nossa loja, e até. Muito obrigado.